tá bom? Irmãos, nós vamos começar uma nova revista. Nós encerramos aquela que nós estávamos trabalhando sobre ética, né? Ética no comportamento cristão. E agora nós vamos começar essa que vai falar sobre as lutas e as vitórias, dando ênfase aos períodos da reforma, aos frutos da reforma protestante e como isso trouxe benefícios para a sociedade, como isso trouxe benefícios para nós no nosso tempo, apesar da distância que nós já estamos, tá? Então, teremos um pouco mais de conteúdo histórico comparado às outras revistas, mas sempre utilizando a base da palavra para nós entendermos o que os motivava, o que levava eles então a esse tipo de atitude, decisões, né? Toda a intrepidez aí dos reformadores e aquilo que nós vamos escolher, tá? Então nós vamos começar esse estudo, mas hoje eu quero pedir a sua ajuda para decifrar os versículos que eu trouxe aqui. E eu não sei se você já participou de gincana de UPA, gincana de mocidade, gincana de SAF, onde a gente falava assim, qual é o menor versículo da Bíblia? E aí todo mundo corria para poder saber qual é o versículo, né? Qual é o menor? Qual? Disse Jó, né? Daí nós temos aí depois, Jesus chorou, né? Temos várias, você se lembra, tá? Porque você estudou, porque te levaram, né, a esse desafio. Eu não tenho bombom hoje, tá? Não vou dar prêmio, é só para a gente poder começar a pensar um pouco na importância de você então saber os versículos. E eu peço que alguém então leia esse versículo e decifre ele para mim, por favor. Algum intérprete aí? Não somos pentecostais, tá? Não temos dom de língua, né? Que língua é essa? Alguém sabe dizer? Só identificar a língua. Qual? Hebraico, isso mesmo. Ó, já é versado no hebraico aí, ó. Viu só que bênção? Que versículo é esse? Qual? Ó, a dona Circe é boa no hebraico. Viram só? Na hora que eu coloquei, ela já identificou, né? Exatamente esse. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, tá? Foram bem nessa, tá? 8,5. Tá bom? Tá uma boa nota. Alguém interpreta esse para mim, por favor? Alguém consegue ler? E olha lá ainda. Não sou tão versado nas línguas originais assim, viu, dona Circe? Que língua é essa? Alguém identifica? Isso, grego. Mas qual é o versículo? Ó, viu só como vocês sabem grego? Tudo posso naquele que me fortalece, tá? Vamos mais um? A gente vai melhorando, tá? A gente vai trazendo mais para perto aqui, tá? Se você não está nas línguas originais. Vai lá. Agora eu quero os intérpretes aí. Que versículo é esse? Levanta a mão, quem é bom de inglês aí? Ninguém? Hã? Jatir? Aí, Jatir, jogaram a bomba para você, Jatir. Algumas palavras vocês conseguem me ajudar? O que vocês conseguem pegar aí? O que vocês acham que está escrito? Isso não é tradução de Google, tá? Eu peguei da King James, tá? Que é mais fácil da gente pegar, senão fica... O quê? Pode tentar, não tem problema não. Ó, viu só? Romanos 8:28. Todas as coisas, né? Aí você foi bem pro da palavra mesmo, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ficou mais fácil que o hebraico ou não? Quem aqui não é versado no inglês como eu? Não é versado. Sabe uma ou outra palavra só às vezes, né?
Alguém assiste filme com legenda, aí às vezes você sabe umas coisas, né? A gente consegue, né? Você fala ele love. O que é love? Amor, né? Porque as pessoas batem muito nessas palavras, é God, né? É Deus. Então você começa a formar. Mas hebraico, grego é muito complexo, né? E agora eu quero ver quem vai conseguir decifrar a próxima. Opa! Olha lá, não precisei nem colocar. Alguém pode ler? Vamos ler todo mundo junto, né? Vamos lá? Zé o nosso. Muito bem. O que é que essa brincadeira nos ajuda a pensar? Se você não tiver conhecimento, você não consegue ler. Se você não tiver conhecimento, você não consegue interpretar as Escrituras. Se você não tiver o mínimo da língua, você não vai conseguir aprender sobre salvação, sobre Bíblia, sobre oração. Você não vai então fazer a vontade de Deus. Se nós temos pessoas que não sabem a vontade de Deus, você vai ter uma sociedade que está longe dos princípios do Senhor, por mais que esses princípios direcionem o país ou aquela cidade. Isso aconteceu na época da Reforma. E a gente já vai falar então um pouquinho sobre esse momento, mas antes eu quero pedir para você abrir comigo em Deuteronômio capítulo 6, onde nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 9. Alguém pode ler para nós, por favor? Colocar ela em prática e ainda ensinar para outras pessoas. Veja então como é que a vida desse homem que está com o temor no seu coração, quer viver em fidelidade a Deus, como é que isso pode impactar a sociedade da sua época, porque Esdras é visto como aquele então que tem muita sabedoria, e isso faz com que ele seja usado no seu tempo. Ele se dedica na leitura das Escrituras, ele coloca isso em prática, não deixa apenas guardado para si, e ainda está disposto a levar esse conhecimento a outras pessoas. Quando você vê esse tipo de postura nos servos de Deus, tementes ao Senhor, fiéis a Deus, você então transpõe esse tipo de atitude para a reforma protestante, porque é isso que aconteceu. Homens, mulheres que estudaram a palavra de Deus, se aprofundaram, colocaram em prática e queriam que outras pessoas aprendessem a mesma verdade que eles. E aí você começa então 1517 com Martinho Lutero, né? Você vê então nesse período da história onde ele está trazendo um questionamento inicialmente sobre aquilo que era ensinado. Porque no tempo de Lutero, então, você tinha escolas que eram voltadas especialmente então para o clero, os sacerdotes e para a nobreza. E o resto? O resto não tinha esse acesso a essa educação. Como você vê hoje, né? Existe educação primária, existe acesso para todos, escola para todo. Não era tão simples assim. Então existem estudiosos que afirmam que haviam nesta época de Lutero aproximadamente 60 escolas, e você vê então que isso já há 300 anos era apenas voltado para esse grupo. Não tinha então facilidade para que todas as pessoas estivessem então aprendendo. Quando você vai para as igrejas, o ensino nas igrejas, ele não era para a língua de todos. Lutero, que estava lá então na Alemanha, ele tinha a Bíblia sendo lida em latim. Talvez você tenha conhecido parentes até que vivenciaram épocas assim, onde ainda o latim era colocado dentro das missas, né? Porque isso aí era próprio para o clero. Era um conhecimento que era exclusivo para um grupo apenas. E o que então Martinho Lutero entendeu? Aquilo que está escrito em 1 Pedro 2,9. Alguém pode ler para nós?
Muito bem, então Lutero identificou um princípio muito importante que está na carta de Pedro, que é o sacerdócio real. O que significa dizer que você é um sacerdote? Traga as referências na sua mente para você poder pensar sobre isso, do sacerdote do Antigo Testamento. O que ele fazia? Se o profeta era aquele que trazia a mensagem, o que é que o sacerdote fazia? Ninguém lembra? Me ajuda aí. Isso, né? Ele intercedia pelo povo até Deus, oferecia os sacrifícios no lugar do povo, né? Você tinha lá o sumo sacerdote que entrava ao Santo dos Santos, né? Você tem todo esse processo. E o que é que nós entendemos então? Que Jesus, como diz o autor aos Hebreus, é o nosso sumo sacerdote, porque ele faz esse papel como aquele então que oferece o sacrifício a Deus, mas também é o próprio sacrifício. A partir então da morte, ressurreição de Cristo, agora nós entendemos que todo cristão, ele tem em si um sacerdócio real. Ou seja, assim como Jesus o fez, nós temos agora o acesso a Deus para a adoração, para o serviço e para o testemunho. Então eu pergunto para você, você tem uma Bíblia na sua mão agora? Que língua ela está? Português. Você consegue ler a sua Bíblia sozinho? Ou você precisa de mim? O sacerdote, né? A figura do líder. Você pode fazer isso sozinho? Por quê? Porque Jesus já abriu esse caminho. Você chega à presença de Deus. Você pode orar. Você pode pregar a palavra de Deus. Você pode interpretar a palavra porque o Senhor está agindo através de você. Então Martinho Lutero, ele entende essa verdade e ele começa então a questionar por que é que as pessoas não têm acesso a esse conhecimento como eu tenho. Porque eles estão ouvindo em latim e nem latim eles sabem. Eles eram alemães e eles não tinham, as pessoas mais humildes não tinham esse conhecimento. E aí então ele começa a agir para que essa educação chegue às pessoas, para que eles então possam servir a Deus em sociedade. Princípios morais, princípios da ética, eles iriam adquirir no conhecimento das Escrituras. Alguém pode ler então essa fala de Lutero, por favor? Um de cada vez, senão a gente não consegue ler. Vocês estão enxergando? Muito bem, então ele tem essa consciência, através de Cristo, agora nós podemos chegar diante de Deus. Agora eu posso servir ao Senhor, eu posso clamar então por outras pessoas, e isso então vem através das Escrituras. E aí você tem na história, mostrando então que Martinho Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, dando acesso à população para que eles pudessem então ler por si mesmos. E começa aí um processo onde aquilo que a igreja havia criado, que existe então o clero, existem os sacerdotes, eles estão acima, e existem os leigos, existe o povo. A partir desse momento Martinho Lutero está quebrando isso. Ele está quebrando essa tradição, porque ele está colocando todo mundo no mesmo patamar. Não é porque ele é um sacerdote que ele está superior aos leigos diante de Deus. Todos diante de Deus, por meio de Cristo Jesus, podem se achegar ao Senhor. Então esse conceito começa a ser então
mudado. E aí ele passa então a trazer alguns pontos sobre a educação. Primeiro deles, o povo deve conhecer o Evangelho para poder então exercer a sua cidadania. É o Evangelho que vai trazer ao povo do Senhor os princípios para que eles entendam a verdade, saibam se submeter às autoridades, eles possam então viver o bem, incentivar, se esforçar para viver na vizinhança. Conhecer o Evangelho é base, tá? E aí ele começa a trazer outras questões sobre educação, mas talvez muitos ainda eram analfabetos. Então como é que eles iam ler as Escrituras se eles não tinham acesso a essa educação? E há então essa briga dele a partir desse momento. Isso deve ser para todos. E o Estado deve ser responsável para prover educação para todas as pessoas poderem saber o básico, saber ler, saber então fazer suas contas, fazer então aquilo que é o mínimo para todos. Mas aí ele não tira o princípio de que a educação básica é responsabilidade da família. E aí dentro disso, além do estudo religioso, do estudo das Escrituras, ele então brigou para que tivessem nas escolas grego, hebraico, lógica, ciência, música e ginástica. Imagina você que teve aula de português desde o começo. Não sei quem foi seu professor ou professora de português, não sei se para você foi bom, se não foi bom, mas imagina se você tivesse a oportunidade de estudar na escola grego e hebraico. Não estou pensando aqui se é fácil ou se é difícil, mas imagina agora você pegar uma Bíblia em grego e você mesmo se aprofundar no grego sem você depender da tradução de João Ferreira de Almeida. Isso te dá mais profundidade ou não? Te dá mais conhecimento para você servir a Deus, para você se aprofundar na vontade de Deus. E então ele briga para isso, ele quer exatamente isso, o básico para que as pessoas possam então servir a Deus. E ele traz então uma exortação sobre um pecado que muitas pessoas então estavam deixando em sua época, que se estende a nós. Alguém pode ler para nós, por favor? Você concorda com isso? Precisa de gente especializada para educar criança ou não? Quem aqui gosta de educar criança? Ou acha fácil isso? Tem mãe? Já está lembrando da noite passada, Não é simples, Dentro de uma escola você não pode colocar qualquer professor para ensinar todas as matérias para a criança, que se ele não souber a linguagem, se ele não souber a maneira de expressar, não passa conhecimento. A criançada vai ficar uma subindo em cima da outra, Primeiro é isso, começa aí, na ordem da classe. Você tem que saber falar com elas, E aí é que vem então uma pergunta para nós podermos pensar sobre o nosso tempo. Quando você olha para os professores de hoje em dia, qual é para os professores de hoje em dia o objetivo da educação? Na sua opinião, o que você acha? Por que eles vão para a sala de aula para ensinar? Me ajuda aí. Ninguém quer arriscar? Só porque tem professor na classe? Começa aí pelos professores então, me ajuda aí. Certo. Verdade. É verdade. Educação não, financeiramente não dá esse patamar que as pessoas estão querendo aí, Muitas delas desistem, verdade. O que mais?
colocar algumas perguntas aqui para você me ajudar, então. Vamos lá. Como é que os professores expressam na prática o valor que eles dão à educação? Como é que ele mostra isso? Hã? Através do quê? Didática, você disse, né? Didática do seu conhecimento. Joia. Através da maneira como ele está trabalhando, né? E como é que é hoje? Dentro das escolas. De 0 a 10, na sua opinião, como é que está a educação no nosso país? Uhum. Sim. Certo. Dá a pensar. Quantos por cento, na sua opinião, dos professores se dedicam de verdade? Não, quantos por cento dos professores? Vamos pensar, de 100 professores, quantos você acha que hoje na rede pública se dedicam? Porque a educação tem um objetivo. E essa dedicação dessa porcentagem, né, poucos são aqueles que se dedicam de fato, ela acontece por quê? Será que é só pela questão do sistema? Será que é só pela desmotivação do financeiro? Ou é porque eles não entendem o papel que eles têm na sociedade? Como formação de cidadãos que estão aí para honrar a Deus e fazer a vontade do Senhor. E acho que a inversão de valores, a sociedade ela se perde mesmo. O sistema quer atrapalhar, né? Você passa um aluno de ano mesmo ele não sabendo, né? Você é obrigado quase a passar, né? Acho que é obrigado, né? O aluno reprovou, não conseguiu nota, mas vamos deixar ele passar, né? Então nós precisamos pensar nisso, né? Como é que a educação hoje ela se forma? Como é que nós olhamos isso? De um ponto de vista e temos outro. Como é que o aprendizado é visto hoje? Obrigação ou oportunidade? Agora olhando do ponto de vista do aluno. Você já viu algum adolescente indo para a escola? O semblante dele já diz tudo, né? Não é? É dessa compreensão de chamado, essa compreensão de objetivo com essa função, né? E aí eu entendo a dificuldade, né? Os irmãos sabem, eu sou filho de professores, então eu sei o que é professor, ser acusado por pais, eu sei o que é aluno rebelde, eu sei o que é professor estressado, ansioso por causa da pressão do sistema. Eu entendo isso, realmente não ajuda. Mas esse amor faz diferença. Eu entendo que as dificuldades hoje elas são grandes, desta mescla de alunos na sala de aula, mas quando eu olho para trás, eu ouço algumas professoras, né? Dona Circe já me contou, tem algumas irmãs de Tararé que eram professoras, minha mãe foi professora há tempo atrás de sítio, né? Não é fácil. Mas a dedicação, o amor faziam sempre a diferença. E é o que fazem ainda hoje. Pelo conceito de vocação, pelo conceito de serviço, né? Qual é o objetivo da educação? Por que eu vou? Não vai ser por dinheiro mesmo. E qualquer profissão, se você for fazer por dinheiro, você nunca vai estar satisfeito. Porque se você vai pelo dinheiro é porque você está amando o dinheiro.
não é? E você só quer o dinheiro, você vai querer sempre mais. Então isso pode ser uma própria falácia do nosso coração, aí, querendo dizer, não, seja médico porque você vai ser rico. Vai ver a vida dos médicos aí como é que é, né? Não é tão simples assim, né? Claro que pode ter outros patamares, injustiças, né? Enfim, né? Mas esse amor é importante. Como eu falei, como é que o adolescente vai para a escola? É alegria? Tem mãe de adolescente aí? É com alegria ou não? Não é com alegria. Hã? Não é oportunidade para se preparar, né? Para estar pronto para servir melhor. Quem está sendo preparado para servir hoje? Eu vou lá fazer minhas provas porque eu sou obrigado. E não para eu poder viver uma forma melhor na sociedade, né? E aí outra questão tão importante quanto: como é que a família contribui ou não para reforçar o valor da educação? Valor da educação. Não estou dizendo que a família educa. Valor da educação. Eles mostram que é importante? Que é prazeroso aprender, ter conhecimento? Ou que é um fardo? É um fardo, né? Não, daqui a pouco você termina, tá? Daqui a pouco você não vai ter que estudar mais. Quem aqui parou de estudar? Né? A gente está lendo, está estudando, está aprendendo, isso é constante. Porque conhecimento é importante para a gente se aperfeiçoar, para a gente estar atualizado, para a gente poder saber mais. Você não para de estudar, né? Então quando a gente começa falando assim, não, vai lá porque matemática não é legal mesmo, eu nunca gostei de matemática, né? Aí vai lá, filho, vai lá estudar matemática, daqui a pouco acaba, tá? Só faz essa prova aí, que já vai acabar. Não, vai fazer parte da vida, vai fazer conta pro resto da vida, vai ter que aprender. Não estou falando de mim, tá? Porque eu gosto de matemática. História para mim era mais difícil, tá? Desculpa, professor de história, mas eu tinha dificuldade. Então a gente tem que passar isso. Família, né? Como é que ela vai contribuir? E aqui eu estou falando então de cristãos. Por quê? Porque são pessoas na história que fizeram diferença na educação. Valores da educação que existem nos países espalhados então pelo mundo. Quando você vê então Martim Lutero começou brigando pela questão da leitura, do conhecimento das escrituras, ele traduziu a Bíblia para dar acesso às pessoas, e você vê então outros reformadores que também agiram para que isso pudesse então ficar de forma mais fácil e melhor para todos. Zwinglio, por exemplo, desenvolveu uma escola teológica. Se para Lutero ele estava preocupado com a educação familiar, com a educação básica, Zwinglio ele vai para a questão das universidades. Ele quer a formação teológica para que as pessoas tenham essa capacidade. O João Calvino ele cria uma academia em Genebra. Então ele entendia que a educação deveria ser para todos, e essa academia em Genebra, ela ensinava tudo. Ensinava desde oratória, ensinava esgrima, ensinava matemática. Então a intenção destes homens não era fazer o seu nome conhecido, era levar educação para as pessoas. E eles foram os propulsores para ter educação naqueles lugares. Para que a reforma protestante fosse conhecida pelas igrejas, né, protestantes, aquelas que levavam a educação onde a igreja era plantada. Então veja, nós não estamos apenas olhando um ponto histórico de algo que alguém mexeu na educação e hoje você tem princípios de educação para todos, acesso desde o primário. Quando você vê Ecumênios, que ele tem esse livro da didática magna, ou seja, importantíssimo para a pedagogia. Como lidar com crianças, quem lida com crianças, a maneira de se ensinar faixas etárias diferentes. Isso é importante hoje, a gente usa isso dentro da igreja. Mas eu não quero trazer apenas o ponto histórico. Eu quero que essa aula ela seja importante para você entender que eles impactaram a geração e a cidade onde eles estavam. Porque eles sabiam do valor da educação. Eles sabiam o valor das pessoas terem cada vez mais conhecimento, e a partir desses nomes
você vê então a reforma protestante atingir Estados Unidos, e você tem faculdades importantes cristãs, como a Universidade de Yale, Harvard, Princeton, ou seja, universidades que se tornaram conhecidas e que tinham princípios. Então, quando eles iniciam academias, eles incentivam escolas, esses lugares, eles são confessionais, porque a base de toda essa educação é para que as pessoas aprendam a vontade de Deus e sirvam ao Senhor. Não é simplesmente para ele saber matemática, para ele saber o português, não, é para ele poder viver para Deus. Então, em todos os momentos, eles insistiam para que a Bíblia fosse ensinada, eles insistiam para que as línguas originais fossem ensinadas, para que o povo tivesse acesso. Hoje nós perdemos o valor da educação, nós não incentivamos mais, não há mais motivação, alegria para se estar, para se aprender, e aí você vê então que esse propósito se perde. E eu estou falando de cristãos que não se levantam mais em alguns momentos, né? Ou em algumas famílias, para falar de educação, para brigar sobre educação. Às vezes dentro de casa já não é educado. Famílias cristãs. Você vê escolas hoje em dia que não tem princípios mais. Escolas confessionais, às vezes. Elas se perderam. Universidades confessionais. E muitas vezes deixam professores incentivar mais o paganismo do que incentivar o cuidado espiritual dos seus alunos. E você vê isso então acontecer por causa dos servos de Deus, por causa da igreja, da diferença que há na postura da igreja conforme cada coração e não cada geração, porque as dificuldades que Lutero teve eram para o tempo dele, as nossas dificuldades são para nós e não para Lutero mais. O que está acontecendo na nossa geração é para você resolver, é para você atuar, é para você levar o evangelho e mudar isso, não Lutero mais. Ele deixou princípios, motivações, cabe a nós fazer no nosso tempo. Comportamento em sociedade, eu trago aqui 3 exemplos para nós podermos então lembrar. O primeiro deles é Esdras. O texto da palavra do Senhor diz então que ele era tão sábio, tão cheio de conhecimento, que foi dado a ele o poder de nomear juízes e magistrados, ou seja, a atuação de alguém que tem conhecimento em meio à sociedade, para que na sua atuação ele possa honrar a Deus. Você vai para Daniel, mesmo diante da provação que Nabucodonosor queria que eles se submetessem à idolatria, ensinando a eles a cultura babilônica, ele não se submete, ele não come das iguarias do rei, não é porque ele não gostava, ele era seletivo a alimentos, não, é porque ele não queria dizer a Nabucodonosor que ele estaria vivendo conforme a vontade daquela cultura. E ele se torna um dos homens mais sábios daquele lugar. E ele passa então a interpretar os sonhos, ele passa a ser então aquele que impacta a sua sociedade num ambiente pagão, pelo seu temor. Quando você vai para Gênesis 41, você tem a história de José. José é um homem então que tinha muita sabedoria, muito conhecimento, e ele começa a discursar, ele fala: por que vocês não dividem, não organizam as coisas dessa ou dessa forma, ao ponto de falar em Faraó, coloca esse homem para governar, porque ele entende mais do que nós. Um servo de Deus, temente, fiel ao Senhor, que dentro das necessidades da sua geração, no país onde ele estava, ele serviu a Deus para que através do conhecimento ele pudesse então levar outros a entender quem é Deus. E ele se tornou o governador do Egito e passou a direcionar as pessoas. A educação através da reforma traz um grande impacto para nós, mas como é que nós nos esforçamos para contribuir com a educação? Se nós ensinamos e vivenciamos a cosmovisão cristã, nós entendemos que a forma dos professores servirem, ela vai ser diferente. Vão ser professores que sempre farão com excelência, porque eles estão preparando seus alunos para servir a Deus no mundo, independente se esses alunos tenham fé ou não. Porque esses professores têm uma cosmovisão correta.
Ou seja, eles sabem como viver, eles sabem o que é importante fazer, eles sabem o que é importante não fazer. E em meio à luta da geração, eles vão fazer o máximo para fazer então com excelência. Se nós ensinamos e vivenciamos a cosmovisão cristã, a forma dos alunos serem preparados para aprender será diferente. Os alunos vão para a escola respeitando a autoridade dos professores, eles vão aprender para poder ganhar conhecimento, para eles se prepararem, para eles poderem viver em sociedade, para eles poderem servir no meio da sociedade onde eles estarão. Para quê? Porque eles vão honrar a Deus. Seja entre crentes ou descrentes, eles estão ali para viver o reino de Deus. Mas isso tudo depende de como nós estamos contribuindo para a educação. Você pode ensinar a cosmovisão cristã, ou seja, ensinar quem é Deus, ensinar o que é que Deus se agrada, ensinar como é que você deve se comportar, o que é certo, o que é errado, o que agrada, o que não agrada, isso nós podemos passar. Você pode ajudar a mudar as escolas, a partir do aluno, da cosmovisão que você passa para o aluno, porque é a maneira como ele lida com a vida, senão ele vai chegar lá e vai falar assim, não, o professor não manda em mim, eu que mando nele, independente de lei. Cosmovisão cristã vai mostrar que o professor tem autoridade. Ele vai respeitar aquela pessoa. Ele vai ajudar o próximo. Ele vai servir em meio a uma sala de aula. Imagina essa mudança de concepção. De uma escola onde os alunos estão ali para servir. E não para fazer o que eles querem, porque senão daí ele bate no aluno, no colega de classe, bate no professor e ainda ele está certo. Não, ele não está ali para isso. Cosmovisão de vida, né? Cosmovisão cristã faz então com que ele esteja diferente. Como é que nós nos esforçamos para contribuir com a educação, criação de escolas e universidades? Por que que dentro da igreja não podem surgir pessoas que criem novas escolas confessionais? Que criem novas universidades confessionais? Por que que nós precisamos depender do sistema então? Entendo que tem falhas. Por que nós não podemos fazer diferente? Por que que nós presbiterianos olhamos para a escola confessional do Mackenzie e falamos, o Mackenzie está bom, é suficiente? Por que que você não pode criar uma? Por que que nós não podemos juntar pessoas para fazer isso? Para mudar a história? Porque além do currículo que é exigido, você vai ter submissão ao MEC, ok, graduação vai ter, mas a escola confessional, você vai poder então trazer as posturas e um calendário cristão na rotina. Existe lei para isso. Além da liberdade religiosa, escolas privadas têm a possibilidade de direcionar conforme tem a sua diretriz. Você vai poder fazer devocional todos os dias? Você vai poder ensinar, vai falar sobre a Bíblia? Depende se você vai forçar o aluno ou não. Você tem que ter o respeito, tem que ter esse limite, liberdade religiosa, né? Você coloca hoje um aluno, um filho, numa escola adventista, ele vai ter um ensino religioso. Claro que ele tem essa opção. Mas você acha que um pai que está vendo o mundo do jeito que está, ele vai tirar a criança do ensino religioso ou ele vai colocar para que ele aprenda o princípio básico? Ele vai aprender. E aí ele vai aprender o quê? Ele vai aprender os princípios adventistas. Está inserido, não tem como. É escola confessional para ensinar a doutrina adventista. E eles vão incentivar a criança a ser um desbravador. Vamos nos preparar, porque no dia em que vier o fim, todo mundo vai morar nos montes, vai morar nos morros. E é por isso que nós vamos nos preparar para ser desbravadores. Você tem que saber se virar no meio do mato. Isso é doutrinação. Está passando um conceito de uma doutrina, porque isso não pode ser feito por nós, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Pode falar, Jatir. Sim, não, exato. Sim. Sim. Uhum.
Sim. Certo. Desobedecer a Deus, entender o sistema e vivenciar a vontade de Deus nesse contexto dessa geração. Eu acho que esse é o desafio para todos nós, em todos os ambientes, não é? Mas eu acho tão importante a gente entender exatamente o que o Jatir falou. Se a pessoa tem essa convicção da vocação, da importância, mesmo com esses desafios, ela vai fazer com excelência, com amor. Senão ela não consegue mesmo. Ela vai sucumbir ao sistema, ela vai falar assim, vamos fazer de qualquer jeito, né? Mas os desafios para o nosso tempo, eles são muito grandes, e nós precisamos mesmo colocar então a nossa vida diante de Deus e pedir ao Senhor que nos dê sabedoria e nos ajude para nós podermos então fazer a diferença nesse tempo, assim como os reformadores fizeram no tempo deles. Lembrando sempre, o ensino da verdade deve ser prioridade para formar o caráter de maneira a agradar a Deus. Consciência da presença de Deus vai gerar temor nos corações, e a sociedade ela vai ser transformada a cada expansão da igreja em favor do reino. Então, por mais que a gente tenha dificuldade hoje de escrever às vezes um versículo bíblico, dependendo da escola pública, né? Como acontecia antigamente, que eu lembro minha mãe fazia isso, todo início de aula ela escrevia um versículo na lousa. Talvez, se não puder mais, vai ter que ser na vida, na convivência, né? Vai ter que ser no ganhar a confiança dos alunos para mostrar para eles. O Senhor está lá dentro, a vida ele vai mostrar como é ser servo no reino, mas na primeira oportunidade o professor cristão vai poder falar. E o aluno cristão da mesma maneira. Isso, exato, liberdade dele. Isso mesmo. E então não podemos esquecer isso, irmãos. A sociedade vai sendo transformada. Às vezes parece até pequeno, mas o que vocês, professores, fazem faz diferença. O que vocês, alunos, né, os alunos quando estão na sala de aula, quando se comportam conforme a vontade de Deus, está fazendo a diferença e levando as pessoas a entender como honrar ao Senhor. Vamos aos nossos versículos. Desculpa aí, crianças, nós falamos um pouquinho mais hoje.